Esteves ameaça agredir Tieta, mas ela o encara e avisa que desta vez ele receberá o troco merecido. Ele rebate, dizendo que se ela voltou apenas para desafiá-lo, teria preferido que ela nem voltasse. Tieta explica que regressou preocupada com a saúde dele, mas observa que os remédios comprados com o dinheiro que ela envia parecem ter feito efeito. Zé Esteves insiste que não mente, apontando Tonha como testemunha de suas dores constantes. Tieta sugere que ele saia para respirar ar puro e ele obedece. Sozinha com Tonha, Tieta revela que já soube de tudo através de Carmozina e questiona o destino do dinheiro enviado. Tonha admite nunca ter visto o dinheiro e afirma não saber o que Zé Esteves faz com ele. Tonha expõe as dificuldades que enfrenta e menciona a ajuda recebida de Elisa. Indignada, Tieta questiona por que Tonha permitiu que a situação chegasse a esse ponto, afirmando que ela não sente nada por Zé Esteves. Tonha confessa sentir pena, mas Tieta retruca, lembrando que ele destruiu a juventude de Tonha, sendo dominado apenas por maldade, mesquinharia e ganância. Tonha reafirma que ele é digno de pena por ser incapaz de demonstrar afeto por alguém. Tieta insiste que a verdadeira vítima é Tonha, que permitiu que Zé Esteves acabasse com sua vida. Tonha, tocada, admite não ter imaginado que a mágoa de Tieta fosse tão profunda. Tieta revela sentir raiva, mas reflete que se não tivesse sido expulsa, estaria vivendo como Tonha e as demais mulheres de Santana do Agreste. Ela afirma que a vida vai além do que conhecem ali e incentiva a Tonha a se livrar de Zé Esteves. Apesar disso, Tonha diz que não sabe como sobreviveria sem meios para se sustentar. Tieta lamenta que Tonha não tenha partido com ela no passado, mas Tonha explica que ficou por causa de Elisa, que ainda era pequena. Tieta insiste que ainda há tempo para Tonha buscar a felicidade, mas Tonha garante que sua chance já passou. Tieta sente o desejo de ajudá-la. Quando Zé Esteves retorna, Tieta deixa algum dinheiro antes de sair. Ele, animado, pega a quantia e comenta que finalmente Tieta falou de forma que ele entendeu. Enquanto isso, Elisa critica Leonora em conversa com Carmozina. Na rua, Juraci aponta a teuda e manteuda de Modesto Pires para Marcolino, que em silêncio admira a beleza de Carol. Logo depois, Modesto caminha com Aida e Letícia e encontram Carol. As duas apresentam Modesto a Carol e a convidam para lanchar em sua casa. Nervoso, Modesto lembra que está na hora da reunião da quermesse. Juraci se aproxima para escutar a conversa. Aida convida Carol para a reunião e Juraci pergunta se Perpétua já a convidou. Carol se despede e vai embora. Após isso, Modesto, desesperado, passa mal, desiste da reunião e procura Carol em casa, onde a confronta, proibindo-a de visitar sua residência. Ele ameaça sumir com o filho dela, caso Letícia tente se aproximar dela. Enquanto isso, Elisa se distrai ouvindo o programa de Assuntinha Ferreira no rádio e só percebe que o ferro de passar queimou a camisa de Timóteo quando já é tarde. Nesse momento, Leonora chega para visitá-la e pergunta sobre sua vida no Agreste. Elisa responde que sua vida é um lixo, diferente da de Leonora. Leonora elogia Timóteo, mas Elisa avisa que ele já tem dona. Leonora, desconcertada, pergunta se está atrapalhando e Elisa a deixa sozinha. Leonora então decide ir embora. Leonora comenta com Dona Milu que Elisa não tem simpatia por ela. Dona Milu responde que Carmozina irá falar com Elisa sobre isso. Leonora lembra Carmozina de que quando a carta chegar, ela deve entregá-la pessoalmente sem avisar Tieta. Tieta chega e pergunta sobre o que elas estão cochichando e Leonora inventa uma desculpa. À mesa, Perpétua alerta Peto para não comer demais, enquanto Cosme observa que Perpétua praticamente não come. Ela responde que seu apetite é igual ao de um passarinho e pede para ter uma conversa a sós com Ricardo. Perpétua pede que Ricardo faça tudo o que Tieta pedir e se esforce para agradá-la, esperando que ela o trate como se fosse um filho. Na casa de Perpétua, Tieta e Leonora encontram a mesa preparada para o lanche. Tieta diz que planeja passear no Mangue Seco no dia seguinte e Perpétua sugere que ela leve Ricardo com ela. Ricardo, claramente nervoso, se afasta para fazer suas orações. Tieta menciona que estava pensando em convidar Ascânio para ir junto, mas Leonora diz que ele estará indo para Salvador. Perpétua sugere que ele está indo atrás da esposa e reforça que, segundo a igreja, o casamento é indissolúvel. Na igreja, Carmozina e Amorzinho informam Perpétua que Tieta procurou o padre, mas não para se confessar.
Perpétua comenta que Tieta nunca conseguiria confessar todos os seus pecados, mesmo tendo a vida inteira para isso. Ela também diz que sua irmã está planejando uma visita a Mangue Seco, presumindo que ela queira relembrar os tempos em que andava livremente por lá. As mulheres começam a chegar para a reunião da quermesse, enquanto Ascânio organiza uma reunião com os homens para discutir a contribuição de cada um. Eles discutem quem deve pagar mais e quem deve pagar menos. Enquanto isso, Dona Milu e Amorzinho discutem sobre quem prepara o melhor quindim. Sinira expressa interesse em cuidar da barraquinha da pescaria, mas Carmosina lembra que foi ela quem organizou a barraca no ano passado. Juraci se opõe à ideia de servir bebidas alcoólicas, mas Laura defende que seus licores e batidas estarão na quermesse. Aida sugere convidarem Carol e então o silêncio toma conta. Zuleika vai ao bar procurar Osnar e diz que gostaria de ajudar com a quermesse. Oscar responde que se ela fizer o que ele disser, Perpétua ficará furiosa e sugere que ela apresente sua proposta ao padre. Amorzinho se espanta ao ver Osnar e Zuleika de desfrute em pleno dia e corre para contar para as outras mulheres. Dona Milu manda que cada uma cuide de sua vida e Carmosina defende a mãe, ameaçando o Amorzinho. Perpétua afirma que Zuleika está planejando algo. Furiosa, Dona Milu amaldiçoa o coronel, dizendo que tudo o que ele faz contra as meninas retornará para ele. Juraci pede que Perpétua avise Aida sobre a amante do marido, mas Perpétua sugere que, sendo amiga de Aida, ela mesma tome a iniciativa. Juraci, no entanto, responde que não tem coragem. Amorzinho e Sinira concordam que alguém precisa agir em relação a essa situação. Cosme critica os abusos do coronel e questiona se o padre Mariano não faz nada para impedir. Carmosina conta que o padre tentou intervir, mas o coronel é muito poderoso. Antes de se retirar para dormir, Perpétua pede que Ricardo faça companhia para Tieta, mas ele avisa a tia que também irá descansar. Tieta então pede que ele lhe dê um beijo de boa noite. Em seu quarto, Ricardo se ajoelha novamente no milho e reza intensamente para resistir à tentação. No dia seguinte, Leonora chega à prefeitura para se despedir de Ascânio, que está indo para Salvador. Sinira e Amorzinho visitam Perpétua, enquanto Peto, Cosme, Ricardo e Leonora se preparam para um passeio em Mangue Seco com Tieta. Tieta aparece de biquíni, escandalizando todos. Perpétua pede que Ricardo cuide bem de sua tia e em seguida garante a Cupertino que Deus compreenderá suas ações e ajudará. Tieta revive as lembranças das dunas de Mangue Seco e recorda os tempos antigos com o mascate. Ela informa a Leonora que decidiu comprar uma casa no local. Letícia encontra uma carta endereçada à sua mãe caída debaixo da porta. Modesto lê a carta que alerta Aida sobre Carol. Ao perceber a chegada da esposa, Modesto engole rapidamente a carta. Carmosina entrega uma correspondência a Leonora, que ao ver Tieta tenta esconder. Tieta, porém, exige que a carta seja entregue a ela e Leonora, relutante, a entrega antes de sair chorando. Carmosina, Jairo, Osnar e Amintas especulam sobre o motivo de Tieta estar tão irritada. Modesto passa mal ao engasgar com a carta que engoliu, mas mente para a esposa, dizendo que era um pedaço de charque. Aida insiste em ver a carta que chegou para ela, mas Modesto mente novamente, dizendo que se tratava de uma propaganda de loja e ainda reclama que ela não se preocupa com ele. Ricardo e Cosme informam a Perpétua que viram Leonora passando, chorando em direção ao correio. Tieta chega em casa transtornada e não dá atenção a Perpétua. Leonora então conversa com Dona Milu e Carmosina e admite que Tieta a advertiu para não dar o endereço. Carmosina sugere que Leonora converse com Tieta para esclarecer a situação, afirmando que ela acabará perdoando. Dona Milu comenta que Tieta esqueceu até o que seu pai fez com ela. Elisa espera que Tieta não perdoe Leonora, enquanto Timóteo aconselha sua esposa a não implicar com a moça. No entanto, Elisa torce para que Tieta mande Leonora de volta para São Paulo. Tieta lê a carta e, furiosa, pede para Perpétua chamar Leonora. Perpétua pergunta se Tieta deseja conversar com Ricardo, mas Tieta recusa e pede que Perpétua pare de escutar atrás da porta. Desconfiada, Dona Milu questiona a Carmosina se ela leu a carta de Leonora, e Carmosina responde que não teve tempo para isso. Dona Milu então pede que Carmosina pergunte diretamente a Tieta, mas Carmosina se recusa a se envolver nos assuntos de sua amiga. Dona Milu observa que em seu tempo nunca entregaria uma carta sem antes lê-la.
Modesto culpa Carol pela carta anônima, alegando que se ela tivesse ficado quieta em casa, ninguém saberia de sua existência. Além disso, ele admite estar arrependido de ter trazido Carol para Mangue Seco. Ao chegar em casa, Leonora pergunta se Tieta está muito irritada e Perpétua avisa que ela está ainda mais aborrecida. Ricardo oferece ajuda a Leonora, mas ela diz que precisa resolver o problema sozinha, embora peça que ele ore por ela. Tieta dá uma bofetada em Leonora e lembra que no passado Leonora chegou a roubar suas joias para dar ao cafajeste e acabou sendo presa. No entanto, Tieta a perdoou usando seus contatos para tirá-la da prisão. Tieta diz que está cansada de corrigir os erros de Leonora e que a trouxe para protegê-la de escândalos e para que ela pudesse descansar. Tieta também comenta que Leonora pode prejudicar seus planos. Leonora não entende o que Tieta quer dizer e, arrependida, justifica que estava apenas buscando sua felicidade. Tieta avisa que fará com que o rapaz desapareça. Leonora concorda e Tieta a perdoa. Perpétua comenta com Ricardo que gostaria que Tieta gostasse dele tanto quanto gosta de Leonora, pois assim o futuro do filho estaria assegurado. Tieta admite a Leonora que sempre acaba perdoando-a, pois entende o que é estar profundamente apaixonada. Leonora questiona se Tieta já se sentiu assim tão apaixonada e Tieta revela que isso aconteceu muito tempo atrás. Leonora então percebe que não se tratava de Felipe. Tieta responde que Felipe apareceu depois que ela se estabilizou. Ela compartilha que foi naquele quarto e naquela cama que aprendeu a ser uma verdadeira mulher, sendo capaz de fazer qualquer coisa por aquele homem. Ricardo cheira o uniforme do Corinthians que recebeu de Tieta. Imaculada melhora e o coronel afirma que em breve ela estará de pé. Imaculada reflete que se não fosse por seu príncipe, preferiria ter morrido. Tieta vê Perpétua acendendo uma vela diante do retrato de Cupertino e pergunta se ela pensa no marido quando está na cama. Perpétua muda de assunto e pergunta se Leonora está bem. Tieta pede que Perpétua avise Peto para chamar Marcolino. Carol diz a Modesto que eles precisam descobrir quem está enviando as cartas anônimas. Modesto responde que já desconfia de uma pessoa, mas o complicado é conseguir provar. Zuleika vai até a igreja procurar o padre. Cínera e Amorzinho saem, se escondem e escutam a conversa. Elas correm para contar a Perpétua que Zuleika quer participar da quermesse. No bar, os amigos especulam se o padre vai aceitar a proposta de Zuleika. Padre Mariano promete refletir sobre a proposta de Zuleika. Perpétua chega e diz que não permitirá. Ela recebe o apoio de Cinira e Amorzinho. Antes de ir, Zuleika provoca Perpétua, Cinira e Amorzinho. O padre então expulsa as três de sua presença. Na pensão, todos zombam da situação do padre com Zuleika, Perpétua, Cinira e Amorzinho, enquanto Cinira não acha graça nenhuma. Osnar pergunta a Cinira se é verdade que Amorzinho não usa roupa de baixo. Cinira responde que não sabe e mesmo que soubesse não diria. Amintas brinca dizendo que algum dia vai verificar isso. Osnar provoca Cinira, sussurrando em seu ouvido e perguntando se é só Amorzinho que não usa nada por baixo. Cinira sai correndo. Dário diz a Laura que Osnar gosta de ver as coisas pegarem fogo e pede que ela não faça bebidas para a festa, pois antecipa uma grande confusão. No entanto, Laura afirma que será muito divertido e se recusa a ficar de fora. Enquanto Marcolino espera a chegada de Tieta, Perpétua e ele especulam o motivo do seu chamado. Quando Osnar chega para visitar Tieta, Perpétua e Marcolino comentam que ela está pensando em comprar um túmulo ou fazer um testamento. Zé Esteves, Tonha, Elisa e Timóteo também chegam à casa de Perpétua. Perpétua pede que se retirem para que Tieta possa tratar de assuntos pessoais com Marcolino, mas Zé Esteves afirma que também tem o direito de saber. Timóteo comenta que Perpétua está planejando algo contra eles. Enquanto isso, Tieta está no quarto com Carmosina e Leonora. Quando Leonora sai, Carmosina pergunta o que Tieta deseja com Marcolino e Tieta confirma que está prestes a começar sua vingança, pedindo que a amiga não interfira. Depois, Tieta anuncia a todos que vai comprar todos os terrenos desocupados de Mangue Seco.